Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar com o tema A África em Nós, Deriva Continental. Você já está estudando esse tema em ciências e inglês, certo? Vocês estão discutindo sobre esse assunto também nas aulas de ciências e inglês. Como nós vamos continuar com esse assunto, hoje nós vamos ver uma outra abordagem. Nós vamos falar sobre a cultura afrodescendente no Brasil. E eu utilizei, tudo que nós vamos discutir aqui hoje, eu utilizei o Brasil Escola, tá? Eu tirei de um artigo do Brasil Escola sobre a cultura africana e nós vamos discutir parte a parte sobre o que está lá, tá? A cultura africana chegou às terras brasileiras com os povos escravizados trazidos para cá. A viagem desses povos era feita em navios negreiros. Então aqui tem uma imagem que fez um recorte sobre como que era a divisão dentro desse navio negreiro, né? Eu sei que, pelo tudo que eu li, era muito apertada, as condições lá eram bem desfavoráveis e a viagem era muito longa, tá? Então, vamos falar mais sobre isso. Os navios negreiros ou tumbeiros, grandes embarcações europeias que traziam em seus porões dezenas e até centenas de africanos em condições degradantes, carregavam pessoas de várias etnias africanas, o que permitiu a pluralidade cultural de origem africana no Brasil. Então, aqui novamente está falando sobre esses navios e a gente vai aprofundar mais sobre eles. Os navios negreiros, eles tinham condições de higiene mínima, né? Pelo que eu li e busquei, por exemplo, só para você ter uma ideia na questão da higiene, eles tomavam 2 banhos durante toda a navegação, a viagem. Um quando chegava e outro próximo de ir embora. Então, imagina uma viagem de que ficava 5, 6 meses em alto mar, tomar 2 banhos. A umidade lá dentro, as infecções e as doenças em consequência disso, tanto da umidade quanto das condições de higiene, proliferavam. Muitos, então, era uma condição de calor e a sensação térmica horrorosa, quer dizer, muito quente, e, em consequência, várias mortes. Então, muitas das pessoas que saíam, que iniciavam a viagem, não chegavam, tá? Não chegavam aqui no Brasil. Agora a gente vai voltar às questões da cultura africana no Brasil. Com a fusão entre a cultura africana e os vários elementos da cultura indígena e europeia, nasceu no país uma cultura muito vasta. Se buscarmos em nossas origens, diversos são os elementos que compõem a nossa formação tradicional e têm origem no continente africano. Com relação a essas origens, nós temos aqui o candomblé e a umbanda. São religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos. O candomblé consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma sincrética entre o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Então, ela é uma fusão dessas religiões. Com relação também à culinária, a nossa culinária é repleta de pratos e ingredientes originários da cultura africana ou criados por africanos no Brasil. Podemos listar o acarajé, o vatapá, o abará e o caruru, tá ok? Agora, uma curiosidade que eu encontrei nesse artigo e que também tinha uma formação errada, né, um conceito errado, é sobre a crença comum de que a feijoada tem a sua raiz na cultura dos africanos escravizados no Brasil. A sua origem incerta parece apontar que, ao menos como é feita hoje, a feijoada, ela não foi uma criação dos escravos. Essa informação veio nesse artigo. E com relação também à nossa cultura, tem a dança. Temos hoje diversas danças brasileiras que foram trazidas por africanos ou surgiram com a base em elementos culturais dessas pessoas que viviam no Brasil. São elas a capoeira, que é também uma arte marcial utilizada como defesa dos escravos fugitivos contra os capitães do mato, o samba, o axé,
a dança originária do ritmo afoxé, que tem origem nas tradicionais danças religiosas, o coco e o maracatu, tá? Todas essas são danças que tiveram uma origem africana. Agora, com o intuito de analisar a qualidade de vida da população de cada país, a Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Essa imagem aqui está falando sobre a educação das crianças em Angola. Você pode observar a precariedade que essas crianças estão estudando, né? Estão todas sentadas no chão, o quadro é pequenininho, todo escrito, e mesmo assim elas estão ali concentradas tentando fazer alguma coisa e aprender algo, né? É admirável. Outro instrumento, esse instrumento que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele consiste numa média que varia entre 0 e 1 e analisa 3 aspectos mais importantes, que é o conhecimento, a saúde e a renda desses países. Nós temos aqui na África, por sua vez, existem países com uma variação desse índice. Por exemplo, a Quênia, ela apresenta um índice de 0,579 com uma boa melhora de 0,05 no ano passado. Já a República de Seychelles está no 50º lugar no ranking da Organização das Nações Unidas da ONU, no ano de 2008, com um IDH de 0,843. Só para vocês terem um parâmetro, no ano de 2020, nesse ano, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, ele está como 0,761, tá? Isso com um aumento de 0,001 no último ano. Então, só para vocês terem uma noção de como é esse índice, esse ranking. Nós vimos que apareceu várias vezes aqui vários tipos de números, por exemplo, 0,843, que era em relação ao índice das cidades mais desenvolvidas lá da África, né? 0,579, 0,05, né? Os 5 milésimos. Você aprendeu que esses números, eles são exemplos de números o quê? Racionais. Então, aqui nós temos também exemplo de números decimais, tá certo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os números racionais. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, por exemplo, a tia de Darren pagou R$180 pelo uniforme de basquete das 5 craques do time. Para saber quanto cada um estava devendo, efetuaram a seguinte divisão. Então, era R$180 que elas deviam, então é negativo, dividido para 5. Então, como que nós vamos fazer essa conta? 180 dividido por 5, você vai dividir normalmente, vai dar o quê? Menos 36. Significa que cada uma das meninas devem R$36 para a tia de Darren. Agora, mais tarde, Darren lembrou que deviam também a inscrição do campeonato, o que elevou a dívida para R$207. E agora? Como que vai fazer essa conta? Ela vai fazer menos 207, que é o que cada uma devia, que é o total que elas deviam, dividido por 5. Esses números, o menos 207 e o 5, são números inteiros. Só que o quociente, o resultado dessa conta, não será um número inteiro. Então, nós vamos ver o seguinte, ela sabe que o quociente de menos 207 dividido por mais 5 é um número não inteiro, que pode ser expresso de várias formas. Por exemplo, por fração, nós podemos escrever menos 207 sobre 5. Outra forma de resolver isso é um número misto. Eu vou fazer com vocês no quadro para saber como que ela chegou nesse número misto. Como que eu saí de 207 quintos e cheguei em 41 inteiros e 2 quintos. Você sabe fazer essa conta? Então, acompanha comigo. Menos 207 dividido por 5. Então, você vai pegar, para fazer o número misto, eu vou fazer 207 dividido para 5. Então, eu vou pegar 20. 20 dividido por 5,
4. 4 vezes 5, 20. Então, eu vou fazer 20 menos 20, 0. Agora, abaixo 7. 7 dividido para 5 dá quanto? 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 7, 2. 2 aqui é o quê? É o resto. Então, nós temos o resto, o quociente, que é o resultado da divisão, o divisor e o dividendo. Para montar o número misto, nós temos que 41 inteiros e 2 quintos. Então, você vai usar o resto, o quociente e o divisor, tá ok? Então, vai ficar 41 inteiros, que é o resultado, e agora você vai montar a fração. Quem que está dividindo aqui? O 5. E qual que é o resto? 2. Então, 41 inteiros e 2 quintos, tá ok? Então, esse é o número misto. Agora, você tem aqui também que você pode escrever o decimal. Você tem que 207 dividido por 5. Para transformar em 414, eu simplesmente multipliquei por 2. Por quê? Para ter o número 10 no denominador. Então, eu vou fazer 207 vezes 2, 414. E 5 vezes 2, 10. Por que eu estou falando 2 em cima e 2 embaixo? Porque para obter uma fração equivalente, a gente tem que multiplicar pelo mesmo número o numerador e o denominador. Lembra disso? Lá do 6º ano? Então, a gente está usando aqui. Então, assim, as meninas descobriram que estavam devendo R$ 41,40 para a tia de darem. Tá ok? Todo número que pode ser representado por uma fração A sobre B, em que A e B são números inteiros, com B diferente de 0, é um número racional. Então, veja alguns outros exemplos de números racionais. Menos 5, 9 meios, menos 0,75 ou 75 centésimos, menos 75 centésimos, 1/3, 3 inteiros e 2 décimos, menos 20 quintos. Todos esses são exemplos de números racionais. Alguns desses números já estão representados por frações, por exemplo, os 9 meios, menos 1/3 e menos 20 quintos. Também podemos escrever os demais na forma de fração. Então, por exemplo, menos 5 a gente pode colocar menos 10 meios. Menos 0,75, nós podemos observar aqui que tem 2 casas depois da vírgula. Então, nós podemos transformar isso em um número decimal, colocando 75 no numerador e 100 no denominador, porque nós temos 2 casas decimais. 3 inteiros e 2 décimos. Você pode escrever 32 no numerador e colocar, como você tem 2 décimos, então você pode dividir por 10. É uma casa decimal depois da vírgula, você divide por 10. 2 casas decimais depois da vírgula, você divide por 100. E se tiver 3 casas decimais depois da vírgula, você divide por 1000. Além disso, todos esses números podem ser escritos na forma decimal. Alguns já estão nessa forma, por exemplo, 0,75 centésimos, ou então 3,2, ou 3 inteiros e 2 décimos. Vamos transformar os outros números em decimais. No caso das frações, a gente basta dividir o numerador pelo denominador. Por exemplo, o menos 5, todo número que é inteiro, a gente sabe que a vírgula está no final do número. Então, se você tem 5 apenas, você pode colocar 5,0. Agora, no caso de 9 meios, você vai dividir 9 dividido por 2. E 1 dividido para 3? 1/3. 1 dividido por 3 deu 0,3333. Vou fazer essas duas contas rapidinho com você, tá? Você tem aqui 9 meios. Então, nesse caso, agora eu estou dividindo 9 por 2. 9 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1.
Só que 1 é menor que 2, certo? Então, agora eu vou transformar esse 1 aqui em décimos. Então, vai ficar o quê? 10. Por isso que eu coloquei vírgula. Agora, ele está trabalhando com décimos. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá próximo de 10? 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, 0. Então, deu 4,5. O próximo, 1 dividido para 3. Beleza. 1 já é menor que 3, então a gente vai transformar esse 1 aqui, que é unidade, em décimos. Então, eu vou colocar 0, e vou transformar em 10. Vai ficar 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. Beleza, 1 de novo. Como eu já coloquei vírgula, agora eu vou acrescentar 0 de novo. Qual o número que eu posso multiplicar o 3 aqui? 3 novamente. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1 de novo. O que vai acontecer aqui que você já observou? Vai ficar 1, sempre 1 como resto. E aqui a gente sempre vai colocar 3, 3, 3. Esse número, com essa repetição, sempre repetindo um número depois da vírgula também, é chamado de dízima periódica. Tá? Para representar a dízima periódica, a gente pode usar aqui o período de repetição. Quem está repetindo? Não é o 3, 3, 3, 3? Então, a gente coloca 0, 3 com um tracinho em cima, tá ok? Então, isso aqui também representa uma dízima periódica. Vamos continuar. Menos 20 quintos. Menos 20 quintos é fácil, de 20 dividido por 20 dividido por 5, 4. Então, ficou menos 4 ou 4,0. Os números menos 5, 4,5, 0,75, 3,2 podem ser representados por uma fração cujo denominador é uma potência de 10. É aquilo que eu já falei com vocês. Se tem duas casas decimais, a gente divide por 100. Se tem uma casa decimal, a gente divide por 10. Então, no caso 5, a gente pode representar como sendo o quê? 50 dividido por 10. 4,5, eu posso colocar 45 dividido por 10, porque o meio é uma casa decimal só, então divide por 10. 0,75, duas casas decimais, então eu vou colocar o 75 e vou dividir por 100. 3,2, eu vou colocar 32, tem quantas casas decimais aqui? Uma só, então eu vou dividir por 10. No caso do número 0,333, que é uma dízima periódica, a forma da fração é menos 1/3. Ele não pode ser transformado em uma fração decimal, tá? Mais para frente, vocês vão aprender a transformar essa dízima periódica em fração. Tem todo um cálculo específico para transformar a dízima periódica em fração. Então, situação problema. Eduardo foi a uma loja de esportes para montar um projeto com as crianças do bairro. Ele se interessou por uma corda de pular que custava R$ 29,90, por uma bola de vôlei R$ 32,10 e por um par de luvas de goleiro de R$ 53,85. Acabou comprando a corda de pular e o par de luvas. Ao efetuar o pagamento, Eduardo deu uma cédula de R$ 100. Qual foi o troco recebido por ele? Se ele quisesse levar também a bola de vôlei, ele receberia o troco ou faltaria dinheiro? Para responder essa primeira pergunta, nós vamos efetuar o seguinte cálculo. Nós vamos fazer R$ 100 menos. Aí você vai ter uma conta onde eu tenho R$ 29,90 mais os R$ 53,85. Nós vamos somar em separado esses dois que estão dentro do parêntese. E vai ficar o seguinte, R$ 29,90 mais R$ 53,85, que vai dar um total de R$ 83,75. Com esse total, nós vamos pegar agora os R$ 100 e subtrair esse montante. Então, vai ficar R$ 16,25. Só uma coisa que eu quero lembrar com vocês é o seguinte, quando nós estamos fazendo esse cálculo auxiliar aqui, você tem que observar que você tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Ou na adição ou na subtração, você tem que fazer sempre isso, vírgula debaixo de vírgula, tá? Fazer centésimos menos centésimos, unidade menos unidade,
décimos menos décimos, tá? Presta bastante atenção, porque se você colocar a vírgula fora do lugar, você erra todo o cálculo. Parece ser simples, mas na hora de montar, às vezes, um simples desleixo pode fazer com que você erre a conta. Então, Eduardo recebeu R$ 16,25 de troco. Se ele quisesse levar também a bola de vôlei, receberia o troco ou faltaria dinheiro? Nessa situação, a gente tem o seguinte, R$ 16,25 é o valor que ele tem de troco, menos o R$ 32,10 é o valor da bola. Então, nós temos aqui R$ 16,25 menos R$ 32,10, você vai fazer também uma diferença. Então, vai dar o quê? R$ 15,85. Aí você vai falar assim, professora, peraí, você fez o contrário. A gente faz o maior em módulo menos o menor, lembra disso? Qual que é o maior em módulo? O 32. Então, você vai fazer 32 menos 16,25. E o resultado, o sinal, é daquele que é o maior em módulo. O 32 é maior, qual que é o sinal dele? O sinal dele é negativo, então o resultado vai ficar o quê? Menos R$ 15,85. Então, se Eduardo comprasse a bola de vôlei, faltaria para ele o total de R$ 15,85, tá ok? Então, agora, nós vamos fazer alguns exemplos. Eu vou fazer com vocês a resolução dessa soma de duas frações. Então, nós temos 2/3 mais menos 3/5. Nessa situação aqui, nós temos duas frações com denominadores diferentes. Então, como que nós vamos fazer isso? Acompanha comigo. 2/3 mais 2/3 mais, agora eu tenho aqui o quê? Menos 3/5. Menos 3/5. A primeira coisa que você vai fazer é tirar os parênteses. Então, aqui, como eu tenho antes desse parêntese, não tem nada. Então, eu vou só repetir o que está aqui dentro. O mais não precisa de colocar. Então, 2/3, porque eu sei que ele é um número positivo. Agora, o mais antes desse parêntese. O mais não altera o sinal que está aqui dentro. Então, eu vou repetir. Então, vai ficar menos 3/5. Observa comigo. Eu tenho denominadores diferentes, o 3 e o 5. Os dois são primos, não são? O 3 e o 5. Para encontrar o denominador comum entre dois números primos, basta você multiplicar os dois, tá? Então, eu posso fazer 3 vezes 5, 15. Então, nós vamos ter aqui uma subtração de dois denominadores que tem o resultado 15. Beleza, para ter 15 aqui embaixo, eu estou multiplicando o 3 por quanto? Por 5. Se eu multiplicar o 3 por 5, obrigatoriamente, para ter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar também o numerador por 5. Então, 2 vezes 5, 10. O próximo, eu tenho 5, eu quero ter o quê? 15. De 5 para 15, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, eu vou multiplicar o numerador também por 3. 3 vezes 3, 9. Então, agora eu tenho uma subtração com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, basta eu repetir os denominadores e subtrair os numeradores. Então, 10 menos 9, 1. Então, deu o resultado de 1/15. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai fazer mais um exemplo, só que só com os decimais, só para a gente ver a questão das casas decimais de vírgula, debaixo de vírgula. Nesse exemplo, eu tenho o seguinte, menos 2,84 mais, aqui, menos 3,7. Igual. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar os parênteses. Então, aqui vai ficar como? Tirando o parêntese, menos 2,84. Aqui, o mais antes do parêntese não altera o valor do número que está lá dentro. Então, vai ficar como? Menos 3,7.
igual. Observa comigo, eu tenho aqui dois sinais iguais. Sinais iguais, né, negativos, a gente soma e conserva o sinal. Então, vamos fazer essa conta de soma. 2,84 mais 3,7. Observa que aqui o 7 tem uma casa decimal só, que é décimos. E esse aqui tem duas casas decimais, centésimos. Então, você vai igualar as casas decimais e vai completar com zero. Então, vai ficar 4 mais 0, 4. 8 mais 7, 7, 7, 14, 1, 15. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Abaixa a vírgula. 6 inteiros e 54 centésimos. Então, aqui ficou igual 6 inteiros e 54 centésimos. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, deu menos 6,54. Tá ok? Então, nós fizemos dois exemplos, né? Um exemplo com as somas de frações e outro exemplo com as somas de decimais. Tá ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar sobre o que nós vimos hoje. O que nós falamos hoje? Falamos um pouco sobre as condições dos navios negreiros, né? Nós também vimos um pouquinho sobre os números racionais, vimos as condições, as somas e subtrações dos racionais, né? Vimos um pouco sobre os decimais e as transformações dos números, tanto dos números inteiros para décimos, os fracionários para décimos e dos décimos para as frações. Todas essas transformações nós fizemos hoje, além das operações de adição e subtração, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que tem mais atividades lá no portal para que vocês façam. No mais, boa semana e até a próxima aula.